Boa noite a todos. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos levar nossos pensamentos a Deus, vamos nos lembrar de todos os momentos que nos passamos nos dias de hoje, agradecer por tudo que ocorreu no dia, agradecer pela presença dos nossos amigos espirituais que estão aqui para nos ajudar nesse estudo, agradecer por a gente conseguir esse tempo para a gente aprender um pouco mais sobre o que acontece conosco e o que acontece com os nossos amigos espirituais, que tudo isso vai contribuir com o nosso aprimoramento como ser humano, como espírito, e na nossa continuação da nossa caminhada rumo ao nosso aperfeiçoamento. Que assim seja. Que assim seja. Ok. Estão todos visualizando a tela aí? Tá tranquilo? Todo mundo me ouvindo bem? Sim. Ouvindo bem e vendo também. Então tá ok. Então, tínhamos houve a RAI, né? A RAI, semana passada, fez até a questão 245, né? Só para a gente recordar aqui que nós estamos tratando das percepções e sensação dos espíritos, tá? Eu só quero pegar o título aqui para vocês lembrarem. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Então, nós fomos até a 245 com a Rayane, e hoje a Jaque tinha ficado de fazer a partir da 246, mas ela não avisou nada, alguma coisa de última hora aí deve ter acontecido. Né? Se Deus quiser, não é nada demais. Então, nós vamos seguir aqui, a partir da 246, que vai tratar dessa percepção aí dos espíritos e essas sensações. Tá? Caso a Jaque entre aqui e eu não veja, vocês me avisem e ela também me interrompa aqui, né? Caso ela entre, para que ela possa, de repente, apresentar o que ela fez. Tá? Se eu não observar aqui, vocês me avisem se ela entrar. Que às vezes não aparece todo mundo aqui enquanto a gente está compartilhando a tela. Então vamos lá. Os espíritos precisam de luz para ver? E aí os espíritos respondem a Kardec: veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem se achar por expiação. Então, o espírito, quando está desencarnado, né? Por isso que se denomina alma, para reconhecermos através do termo alma o espírito encarnado. O espírito, quando ele está livre do corpo físico, ele vê por si mesmo e tem uma visão diferente da nossa, tem uma visão bem mais ampla. A nossa é restrita ao nosso olho, que é o nosso instrumento de visão no corpo físico. Né? Então, nós temos um comando cerebral que ativa o nosso olho a determinadas percepções de visão, né? Nós não temos uma visão, por exemplo, de 360 graus, não temos. Né? Alguns de nós têm uma visão, por exemplo, periférica um pouco mais avançada, outros nem tanto, né? Outros têm problemas de visão, tudo está condicionado ao nosso olho físico, ao nosso instrumento físico,
que possibilita o espírito dizer o que está vendo, o que não está vendo quando nós estamos encarnados. Quando desencarnados, essa visão é ampla. Então, a gente não precisa de luz, a gente não precisa de nenhum ambiente propício para que a gente possa enxergar. A gente enxerga, a gente sente as nossas percepções, quando estamos livres do corpo físico, elas são muito mais apuradas. Tá? E aí, qual é a única, aqui, que a gente pode dizer assim, a exceção? Quando se está em trevas por expiação, né? Quando se está vivendo momentos em que nós mesmos nos colocamos em grandes dificuldades. Então, às vezes, estamos em ambientes mais trevosos no mundo espiritual, do qual nós somos colocados ali por consequência dos nossos próprios atos, das nossas próprias escolhas, tá? Alguma pergunta aqui, algum questionamento? Então, vamos avançar um pouquinho aqui, depois eu trago uns outros textos ali da Revista Espírita também, e do Emmanuel, que vai nos trazer alguns esclarecimentos sobre essas questões, tá? Então, na 247, para verem o que se passa em 2 pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos 2 hemisférios do globo? Prestem bem atenção aqui à pergunta que está sendo feita, né? Já que o espírito tem essa possibilidade, essa visão mais aguçada, Kardec pergunta se é possível enxergar em 2 pontos diferentes. Por exemplo, eu estou aqui, né, na minha sala, aqui no meu escritório, e no meu campo de visão, eu enxergo só aquilo que está dentro dessa peça. Eu não sei, eu não estou enxergando o que está ali na minha sala. A porta está fechada, então eu não estou enxergando lá. Se aqui junto comigo, o espírito que está aqui, ele tem a mesma capacidade de visão que eu tenho, ou ele consegue ver simultaneamente, por exemplo, esse meu ambiente aqui e o que está acontecendo lá na frente da minha casa? Tá? É mais ou menos essa pergunta aqui que Kardec faz aos espíritos. Eu estou apanhando aqui desse coisa que está caindo toda hora aqui do meu ouvido. Estava pesado para um lado só. Acho que agora deu certo. Aí os espíritos vão responder a Kardec. Como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo, ou seja, a facilidade que ele tem pelo pensamento, pode-se dizer que ele vai daqui, ele está aqui do meu lado. Em fração de segundos, ele está ali na rua, está ali na sala. Então, ele tem essa visão. Eu não, eu tenho que me levantar daqui, desligar aqui, tirar o fone, abrir a porta para enxergar. Então, estão entendendo a diferença? Ah? Então, ali o que ele vai dizer? Ó, seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. É rápido, no estalar de dedos ele está aqui, ele está na sala, está no quarto, está na cozinha, está na rua, está lá no rio, do lado do Vilmar. Né? É diferente essa mobilidade, e óbvio que aqui vão entrar alguns fatores, né? E aí vem o primeiro: quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Tá? Então, antes de trazer um exemplo aqui de uma situação, vamos ler o comentário aqui do Kardec. Então, Kardec vai explicar para nós. No espírito, a faculdade de ver
É uma propriedade inerente à sua natureza, que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. Então a gente pensa assim, como assim ele enxerga pelo braço? É porque nós temos aquela ideia do olho, né? A faculdade de ver de forma sensorial pela percepção, ela está presente no espírito como um todo. Ele não tem um campo único de visão como nós temos. Nós temos um campo único de visão, que são os nossos olhos, não é verdade? Nós não enxergamos com o nosso corpo todo. Estão entendendo aqui? Tá ficando claro? Então, ele dá um exemplo ali, ó. Esta faculdade, essa propriedade inerente à natureza do espírito, reside em todo o espírito, essa percepção de ter noção de tudo que está ao seu entorno ao mesmo tempo, é comparada a um corpo luminoso que possui luz em toda a sua extensão. Tá? Uma estrela, por exemplo, é um corpo luminoso, ela tem luz de onde quer que nós venhamos a olhar, tá? Olhando daqui, né? Da nossa visão, por exemplo. Um exemplo bem rústico, na verdade, para nós. A gente sabe que é algo mais complexo, né? Questão de estrelas, essas coisas assim. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. E que órgão é esse? É o nosso olho, né? Como nós estávamos falando anteriormente. Tá? Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Tá? Entenderam aqui? Ficou claro? Nós, o homem encarnado, o espírito encarnado, se nós estivermos num ambiente totalmente escuro, o que nós vamos enxergar? Nada, não é verdade? Nós precisamos que uma luz seja ativada para que a nossa visão seja estimulada, né? Então, vejam, quando o espírito está livre do corpo físico, isso é uma propriedade que lhe pertence. Ele não precisa da luz. Ele enxerga em qualquer situação, salvo aquela lá que ele disse, né? Quando está naquela condição de expiação, que ele está numa situação muito deprimente, em que ele não consegue sair daquilo que ele criou para si mesmo, mas não que ele não esteja, que a sua visão não exista, não, ele existe, mas a situação em que ele se colocou é tão depreciativa que ele não consegue perceber, em função das trevas em que ele se encontra, que ele enxerga. Então, é muito comum nós recebermos, às vezes, espíritos assim, em atendimentos, né? Em reunião de desobsessão, lá vocês devem receber também manifestações assim, né? Mas nós, nas nossas mediúnicas de desobsessão, por exemplo, ou de resgate, muitos espíritos chegam dando relatos, eu não enxergo, não estou vendo nada, às vezes porque eles foram resgatados ali, passaram anos ali naquele ambiente de trevas e continuam com a sensação de estarem no escuro, de não enxergarem nada. Então, eles vão sendo doutrinados, vão sendo esclarecidos, vão sendo acolhidos para que eles possam perceber aos poucos aquela luz que vai se formando, porque não pode ser também algo assim
nós tirarmos alguém totalmente do escuro e largar numa sala com uma potência máxima de luz, o que vai acontecer? Não vai enxergar nada, né? A tendência que a gente tem é de fechar os olhos, não é verdade? Então, essa luz, ela tem que ser graduada para que aquele espírito possa ir se sentindo confortável naquela luz, que ele possa perceber que ele não está com nenhum problema na sua visão. Ele está sendo restaurado, está sendo acolhido, está sendo recuperado. Essa questão da visão, quem assistiu o filme Os Mensageiros vai lembrar que quando o André Luiz com aquela equipe, né? Aqui vocês foram assistir o filme Os Mensageiros? Alguém foi? Não? Ah, então é até melhor, porque aí fica o livro como dica, é mais importante ler o livro do que assistir o filme. Tá? Então, o André Luiz, quando está se deslocando para o orbe terrestre, junto com a sua equipe, eles param numa casa transitória, né? Ali onde eles vão se reabastecer de energias, de fluidos, onde eles vão descansar para se prepararem. Eles estão vindo de nosso lar, eles param ali, recebem novas orientações e é dito a eles que a visão deles será ampliada. Como assim? Eles estão vindo de nosso lar, a visão deles será ampliada para que eles possam ter um olhar mais direcionado, mais perceptível àquilo que está acontecendo de imediato aos socorros que eles irão realizar, aos atendimentos que eles irão realizar. Ué, mas aqui não diz que o espírito enxerga tudo? Lembra que ele diz: quanto mais evoluído o espírito, quanto mais puro, mais ampliada essa visão. Por isso que eu disse, há várias condições para essa categoria, né? Para essa visão. Então, André Luiz e aquela sua equipe são preparados, alguns têm essa visão ampliada para tornar mais perceptível o socorro necessário, e é dito a eles o quê? Que eles precisam usar aquele instrumento que está sendo dado, aquela nova condição de visão que está sendo dada a eles, usar com muita humildade, com muita serenidade e sempre fazendo uso da prece. Então, era algo que estava sendo estimulado neles e André Luiz se encanta com aquilo, né? Eles fazem uma prece, se reúnem ali, eles recebem este estímulo nessa sua propriedade, né, da visão, e ele se encanta quando ele olha e ele percebe que aquela luz se ampliou em torno dele, que até então estava um pouco limitada. Então vejam que para tudo isso, para todas as situações, para todo o nosso processo evolutivo, há necessidade de nós estarmos preparados. Então, assim como na questão da visão e na questão de se transportar onde se queira e de se enxergar dois pontos simultaneamente, aqui, vamos lembrar da questão da ubiquidade, lá na questão 92 aqui do Livro dos Espíritos, que fica como lição de casa, tá? Então, anotem aí para vocês lerem a questão 92 sobre ubiquidade no Livro dos Espíritos e trazerem na próxima aula aqui o que entenderam. Tem tarefa para a próxima semana, né? Qual a dúvida que chegou aí? Como que vocês conseguem entender isso? Até porque aqueles que não estavam acompanhando o estudo, né, podem ter perdido essa parte aqui. Então, por isso, eu convido vocês a essa observação, tá? E aí, eu quero trazer aqui para vocês, no livro do André Luiz, trocou aí, né? Evangelho e Individualidade, lá no capítulo 15, ele vai falar
das massas que acompanhavam Jesus, né? E que, no entanto, ele vai dizer: não vemos no mestre a personificação do agitador comum. Não era essa a intenção dele, tá? Então, lá adiante, ele vai dizer assim: deixa eu achar aqui. Eu acho que não é esse texto aqui. Acho que eu peguei o capítulo errado. Não tem problema. A gente tira esse e vamos passar a este aqui, da Revista Espírita, sobre a sensação dos espíritos, lá de dezembro de 1868, tá? Quando eles vão tratar das sensações. Então, Kardec faz aquela pergunta, né, sobre os sentimentos dos espíritos e os seus sofrimentos e quais as sensações que eles experimentam. Então, eles fizeram uma evocação e veio São Luís, que transmitiu uma dissertação sobre a avareza, sobre os sentimentos que estes espíritos muitas vezes permanecem com eles, né, no mundo espiritual. E aí ele traz um texto ali que diz assim, ó: estávamos ocupados de evocações numa pequena reunião de amigos quando se apresentou inopinadamente e sem que o tivéssemos chamado o espírito de um homem que havíamos conhecido muito bem e que, quando vivo, poderia ter servido de modelo ao retrato do avarento, feito por São Luís. Desculpa, gente. Um desses homens que vivem miseravelmente no meio da fortuna e que se privava não pelos outros, mas para acumular sem proveito para ninguém. Era inverno, estávamos perto do fogo, de repente aquele espírito lembrou-nos seu nome, no qual absolutamente não pensávamos. Pedindo-nos permissão para vir durante 3 dias, aquecer-se a nossa lareira, pois que sofria horrivelmente do frio que voluntariamente suportara durante a vida e que por sua avareza também fizera os outros suportar. Era um alívio que ele experimentaria, acrescentou quase caso concordássemos com o pedido. Então, vejam, essas sensações, né, que a gente tem, que a gente acha que a gente vai desencarnar e não vai sentir frio do outro lado, né? Mas por que ele sentia frio? Porque ele era avarento, não queria gastar com lenha, naquela época, não queria gastar com a lenha para colocar na sua lareira, e causava isso também para aqueles que estavam com ele, lembrando aqui que se trata da Europa, né? Nesses relatos. E aí ele vem sem ser invocado e pede, e traz esse depoimento dizendo que está com frio, que adoraria se aquecer ali naquela lareira junto com aqueles amigos. E aí, a esse respeito, eles se dirigiram a São Luís as seguintes perguntas: consentiríeis em dizer-nos como esse espírito de avarento, que não tinha mais o corpo material, podia sentir frio e pedir para se aquecer? E ele responde: podes representar os sofrimentos do espírito pelos sofrimentos morais, ou seja, a sua avareza, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua ambição se transformava no espírito como aquelas sensações que permaneciam com ele, sensações que ele tinha quando encarnado, por seus defeitos morais, permaneciam com eles. E isso se estende muitas vezes até mesmo a questão da visão, né? Às vezes aqui nós temos o nosso olhar limitado, nós temos o nosso olhar de orgulho, de vaidade, de rancor,
de presunção, de ambição, e muitas vezes nós chegamos do outro lado, naquela região trevosa, como Kardec nos fala, e permanecemos ali sem enxergar. Outra situação que também podem causar esse dano, por exemplo, há relatos, né? Eu acho que eu já tinha comentado aqui, até foi quando a Chay falou, né, que não tinha encontrado um relato sobre essas sensações dos espíritos do outro lado. No livro Depois da Travessia, há relatos de um espírito, de uma irmã, né, que era um espírito de muita luz, e quando ela desencarnou, por toda a sua dedicação, por toda a sua tarefa no bem, no próximo, na doutrina, ela teve um desencarne muito tranquilo e já seguiu trabalhando. No exato momento que ela desencarna, ela segue trabalhando no mundo espiritual. E aí ela traz um relato do quanto, muitas vezes, a nossa revolta com as nossas doenças fazem com que essas doenças permaneçam conosco depois que nós desencarnamos. Então, ela conta no livro de um determinado espírito que não aceitou a condição de cego, né, na sua última existência, sempre revoltado com aquela situação. E ele desencarna e permanece cego no mundo espiritual. E ele dá testemunho sobre isso. Tá? Então, no campo da visão, tudo isso pode acontecer. Tá? No campo de transporte, esta questão da ubiquidade, Chico Xavier tinha essa propriedade, essa faculdade mediúnica de ubiquidade, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, há relatos muito conhecidos de que ele foi fazer estava num evento, né? E quando estavam saindo desse evento, um evento beneficente, quando eles estavam saindo, descendo a escada, um homem se aproxima dele, com uma arma na mão, dizendo: onde está o Chico Xavier? Eu vim aqui porque querem matar o Chico Xavier. Na verdade, ele estava com uma arma na mão. E nesse tempo, em questão de minutos, entram alguns policiais. E quando eles entram, que alguém desce a escada correndo e encontra esses policiais, os policiais perguntam para esse homem o que aconteceu. Ele diz: que bom que vocês chegaram, alguém os avisou. Eles: nós viemos aqui porque estavam tentando, havia um homem armado criando confusão. E ele disse: sim, ele está lá perto do Chico Xavier. E nós estamos tentando manter a calma lá. E esses guardas, né, esses policiais, se aproximam e perguntam, né? Retiram aquele cidadão que estava armado, e alguém pergunta para ele: como que vocês chegaram aqui tão rápido? Quem avisou vocês? E eles olham e dizem: olha, um senhor assim, assim nos avisou. E eles perguntam: quem é? Onde está o Chico Xavier? Ele disse: aqui, no pé da escada, aqui. Ele disse: mas foi ele que foi ao nosso encontro e foi nos avisar que estava acontecendo esse incidente aqui no local do evento. Então, vejam, ele se deslocou sem que as pessoas percebessem, e foi, se materializou e avisou os policiais que viessem naquele ambiente, porque havia um homem armado criando uma situação desagradável. Então, quando os policiais olharam para ele, o reconheceram e disseram: mas foi esse senhor que foi nos avisar que havia alguém aqui armado causando esse tumulto. Então, esse processo de ubiquidade, do qual nos fala aqui a questão 92, era uma característica de Chico Xavier, um espírito bem mais elevado. Desculpe, gente, mas hoje é um dos dias que eu falo muito. Só um minutinho. Acho que agora vai passar. Coloquei um sprayzinho aqui na garganta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta aqui para dar uma trégua aqui para minha voz? Algum comentário?
Vilmar? Não, eu acho bem interessante, né, que no início falando ali da visão, né, que a visão do espírito é bem diferente. Eu acho que a gente já teve alguma coisa, não sei se foi no estudo aqui ou se foi em algum outro lugar que falava sobre isso, que o espírito ele não precisa, tanto que falava muitas vezes que ele enxergava às vezes pelo estômago, às vezes enxergava pela barriga, enxergava pelas costas, né, Exato, que como ele não exatamente. tem como não tem os olhos como a gente, né, a gente precisa do olho para enxergar, eles enxergam por qualquer parte do corpo, né? Uma faculdade meio estranha para a gente imaginar, mas é assim, não é impossível de saber que existe, né? Mas é bem interessante mesmo. Sim, a dificuldade que nós temos de entender é por quê? Porque para nós, nós temos essa ideia, né, de formação de estrutura, olhos, ouvido, boca, nariz, né? E a gente sabe que muitas vezes o espírito, né, e não o perispírito, o espírito, muitas vezes, no seu grau de evolução, ele toma a forma que ele deseja, né? Então, ele tem essa capacidade de mutação, né? Então, nós vamos entendendo que essa faculdade de ver é algo que pertence a todo o seu corpo, vamos dizer assim, né? Está presente no espírito, mais como um sentido, como ele diz aqui, né? Uma faculdade, um atributo que ele tem, uma questão sensorial, e ele percebe isso tudo ao seu redor, né? Ele tem uma visão de 360, em latitude, em longitude, não tem dificuldade para isso, né? Assim como audição também, como essas questões que nós vamos ver aqui, né? Essa condição de percepção que o espírito traz em si, tá? Então, entendeu aqui, Vilmar? Todo E mundo. assim, se ele, se ele se desloca também na velocidade do pensamento, então é assim, são coisas hoje inimagináveis para a gente, né? Mas para ele deve ser Exato. corriqueiro. Sim, exato. E aí, por isso que ele diz: quanto mais evoluído, mais condições ele tem de fazer isso, né? Eu acho que é o próprio São Luís que também faz esse desdobramento. Eu não lembro se é São Luís. Tem dois santos que foram considerados santos exatamente por essa questão da ubiquidade. Tinha um, eu não lembro agora se foi São Luís, eu não vou recordar para dizer para vocês. Teve um que estava rezando a missa e ele sai para fazer um socorro, né, de alguém. Uhum. Tá? E o outro, ele vai ao julgamento do seu irmão. Ele vai dar um testemunho, e parece que é o irmão, sim, que só não é condenado porque ele chega no julgamento e, e dá o relato dele. E depois as pessoas dizem: não, mas não é possível, ele estava aqui rezando a missa, como que ele poderia estar no julgamento dessa pessoa? Então, com estes fatos relatados e confirmados pelas pessoas presentes nos dois ambientes, foram questões que pesaram de forma definitiva para que a igreja os considerasse santos, tá? Então, esses são espíritos superiores, né? Com essa faculdade de ubiquidade, mesmo quando estavam encarnados. O Chico Xavier era muito comum nas reuniões mediúnicas de psicografia, Chico estar psicografando e Emmanuel chegar para ele e dizer assim: Chico, nós precisamos de ti agora no mundo espiritual. Então ele ficava ali psicografando e ia em desdobramento para o mundo espiritual, servir de médium no mundo espiritual. Então, isso acontecia.
tá? Ele fazia duas mediunidades ao mesmo tempo, sem que os encarnados aqui percebessem que ele estava em desdobramento. Ele seguia psicografando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, Então, o em Carlos... stand-by aqui e trabalhava lá. Exatamente. Então, o Carlos Bacelli, o Inácio Ferreira, né, que psicografa pelo Carlos Bacelli, tem um termo bem interessante sobre isso, sobre essa condição de Chico Xavier, né? Ele dizia que Chico era transespiritual, era uma coisa assim, ele dava a entender que Chico estava presente em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, sem que a gente percebesse, né? Eu vou buscar o termo depois e vou trazer para vocês direitinho. Tá? Ai, mas como que isso é possível? Tem coisas, gente, que às vezes vai fugir um pouco a nossa percepção, tá? São características de espíritos mais evoluídos, tá? Chay, quer perguntar alguma coisa que chegasse muda e saiu calada? Estava envolvida com as crianças aqui, né? Solita, fica mais difícil. Mas eu não sabia dessa habilidade, dessa característica, que coisa impressionante, né? Por isso que é bom estudar. O estudo, ele faz com que a cabeça, ela dilate, né? E realmente é bem, bem interessante, mas não tenho nada para perguntar, só fiquei surpresa. Meu Deus, que legal, que coisa interessante. É claro que isso não é algo que a gente consiga fazer, né? Nós não temos Não, e essa... assim, hein, Carla? Não sei Oi. se a Xana lembra, ou a Rayane, e em alguns atendimentos que a gente fazia, às vezes o guia vinha só irradiado. E daí parecia que ele estava fazendo outra coisa em outro lugar, ele vinha ali, dava o pitaco dele, e depois saía, sabe? Então a gente percebia, assim, que ele, tipo assim, ele não estava de corpo inteiro ali, ele estava só um desdobramento da mente dele. Estava em outra missão, ele só dá uma bola e sair. Não foi uma outra vez, foram várias vezes que aconteceu isso. Imagina, né? Isso não é algo que a gente às vezes não consegue entender, né? Tudo bom, Rai? Achei o texto aqui. O Bacelli costumava dizer, né, que Chico era interexistente. Eu queria dizer para vocês. E aí, ele diz assim, né, que era o professor Herculano Pires, inclusive, que colocou essa situação. Então, o título do capítulo é exatamente isso. Esse, não sei se vocês estão conseguindo ver esse livrinho aqui, ó. Deixa eu clicar aqui na minha imagem. Aqui, tá? Estão vendo aí? Kardec prossegue, tá? Aqui, ó. A transformação de Kardec vai esmaecendo, né? E vai surgindo Chico Xavier, tá? Então, neste livro, no capítulo 40, eu vou ler aqui para vocês, diz assim, ó: em conversa agradável e amiga, um grupo lembrava o professor José Herculano Pires quando Chico disse: sabe, gente, um assunto que me intrigou durante muito tempo era quando o professor falava a respeito da interexistência. Vejam o Chico dizendo. E eu não conseguia entender como se processava o fenômeno. Ele já havia desencarnado havia tempos e eu continuava com o trabalho de psicografia no Grupo Espírita da Prece. Certa noite, psicografava a mensagem de um jovem desencarnado para seus familiares, quando os espíritos amigos me solicitaram o concurso para a reunião que iria iniciar no plano espiritual. Tá? Aqui eu estou lendo para vocês o relato do próprio Chico. Tá? Aquilo que eu contei para vocês está relatado por ele aqui. O médium psicógrafo havia faltado no mundo espiritual, vejam bem. Acompanhando os benfeitores espirituais, entrei em uma grande sala onde se encontrava o professor Herculano. Ele dirigia uma reunião,
professor Herculano havia desencarnado, estava no mundo espiritual dirigindo essa reunião. Senti imensa alegria ao rever o querido amigo, mas a disciplina do trabalho e a urgência do caso permitiram-me apenas cumprimentá-lo telepaticamente. Passei então a receber a mensagem do espírito desencarnado para sua mãe, que também estava desencarnada. Vocês estão entendendo a situação? Terminada a reunião, ao despedir-me, perguntou-me o professor como se retomássemos a antiga conversa. Compreende agora o que é ser interexistente? Ah, vocês entenderam aqui? Entenderam a história? Pode perguntar. Sim. Tá? Relatado pelo próprio Chico, não foi inventado por mim. Então, ele vai, o professor Herculano vem buscá-lo, né? Ele está lá, vejam o que ele diz, ó. Certa noite psicografava mensagem de um jovem desencarnado para os seus familiares. Ele estava ali, psicografando a mensagem. Quando os espíritos chegaram e disseram que precisavam levá-lo, né? Desculpa, levá-lo a essa reunião mediúnica no mundo espiritual. Ele chega lá, era o professor Herculano. O médium, o espírito médium, havia faltado à reunião. Então, o Chico foi para receber uma mensagem de um jovem desencarnado para sua mãe também desencarnada. Ou seja, meus amigos, as reuniões mediúnicas continuam no mundo espiritual. Estão entendendo a situação? É assim. Não vai achar que vai descansar. Não vai não, até pode, né? Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Quiser sentar lá numa nuvenzinha e ficar descansando, o problema é teu. Mas a gente sabe, né, que a cada escolha tem as consequências. Então, quando ele termina, ele estava consciente que ele estava nos dois planos ao mesmo tempo. E aí o professor pergunta para ele, entendeu agora o que significa ser interexistente? Eu disse ser interespiritual, né? Não é? Era interexistente, tá? Entenderam? Há alguma pergunta? O povo que está quieto aqui, Gabriela, Ana, Ju, Josi, Fabi, tá todo mundo entendendo, estou entendendo. Tá entendendo? Vai ter prova no Também final, tô hein? Vou entendendo. mandar tirar uma Bah! folhinha. Vou mandar tirar uma folhinha e psicografar uma mensagem de forma interexistente. Quem é que vai fazer? Tá bom? Então vamos lá. Mais alguém? Rai, Shai. Tá tranquilo? Então, vamos ali. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós, mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. A visão de, não vou nem dizer de raio-x, né, mas de ressonância magnética assim em 3D, tá? Vamos evoluir, né? Então não tem jeito, né? O espírito tem essa capacidade. Por isso que eles nos enxergam, gente. E dependendo da vibração em que nós estamos, nós aqui não estamos enxergando nem sentindo o sentimento de cada um. A princípio estamos aqui todo mundo de boa vontade, de coração interessado com o estudo, né? Mas os espíritos que estão aqui na nossa volta é que têm a certeza absoluta se esse sentimento realmente é fato, né? É verdadeiro, é sincero. Nós podemos estar usando daquele verniz social, como se diz, né? A nossa educação, a nossa forma mansa, a nossa mansuetude, pode ser apenas uma questão de educação, em que, como de encarnado para encarnado, a gente pode até não perceber. Pode, quem é um pouco mais sensitivo, sentir assim, nossa, eu sinto que tem um quê de falsidade no fulano, né? Ah, esse fulano é verdadeiro, né?
mas os espíritos que estão em nossa volta, eles sabem. Então, por isso que a gente diz, dependendo onde nós estamos vibrando a nossa sintonia, eles nos conhecendo, nos enxergando aqui, ó, de forma bem distinta, eles conseguem nos influenciar de forma positiva ou negativa, tá? Então, cuidar dos nossos sentimentos é algo fundamental na nossa jornada. Entenderam? Então, vamos lá. Temos 3 minutos para a questão do 249. Percebe os sons? Ou seja, o espírito percebe os sons? Sim. Percebe mesmo sons imperceptíveis para os nossos, né, para os vossos sentidos obtusos. Acabou com a gente, né? Chamou de obtuso, né? E é verdade, né? A nossa visão é limitada, a nossa audição é limitada, a nossa capacidade, por exemplo, olfativa é limitada. Agora, de um cão, um cachorro, todo mundo aqui tem bichinho de estimação em casa. Se não tem, conhece, né? Sempre ouviu falar. Nossa, o cachorro tem um faro, né? Cachorro tem um ouvido. Por que que cachorro não gosta de sons estridentes como raio, trovão, foguete? Porque machuca o ouvido dele. Não é que ele tenha medo, ele sente dor, ele tem a audição extremamente apurada. Já a visão é limitada, ele não enxerga todas as cores, por exemplo. O olfato, então, nem se fala, né? O dono da casa está 10 quadras de distância, ele já sabe que o dono está chegando. Então, é algo, são características de cada um. Já o espírito consegue perceber sons que nós, quando encarnados, não conseguimos, sons imperceptíveis para os nossos sentidos ainda obtusos. Tá? Alguma pergunta? Então vamos ali. Letra A, linha 1. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele como de ver? Aí, Vilmar, agora tu vai entender melhor, ó. Quando a gente fala que é questão de percepção. Todas as percepções constituem atributos do espírito. Eles são inerentes ao ser. Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando na condição de espírito livre. Ou seja, essa ideia que nós temos de orelha, de olhos, de boca, isto, quanto mais evoluídos nós somos, isso passa, esses sentidos que nós conhecemos através dos órgãos, que se manifestam através dos órgãos físicos, eles permanecem conosco como um todo, porque eles são percepções. Eles não são sentidos motivados através de um órgão físico, não, eles são percepções que, para serem vivenciadas no plano físico, precisam de órgãos físicos. Assim como nós precisamos das pernas para caminhar, dos braços, das mãos para pegar as coisas, precisamos dos olhos para ver, dos ouvidos para ouvir, da boca para falar. Não é? Do nariz para sentir. O olfato da boca para degustar também, né? Para nos alimentar. Entenderam aqui que os nossos sentidos do corpo físico, em espírito, isso são percepções, vão além de simples sentidos realizados pelos nossos órgãos? Entenderam aqui essa diferença? Dou-lhe uma. Ninguém? Está todo mundo pensando? Entenderam, gente? Alguém, por favor? Ou caiu todo mundo da live? Não, eu entendi. É que eu tô com a mão ocupada, mas estou ouvindo. Viu? E com a degustação também. É.
Mais alguém? Chay, Não, deu para Vilmar. compreender um pouco melhor, assim. Agora entendeu, né? Conforme a gente vai desenvolvendo as questões, a gente vai entender melhor isso, tá? Basta que a gente, vamos assim, ó, gente, fazer um exercício, tá? Vamos fechar os olhos, tá? Fechem os olhos e imaginem que nós podemos enxergar tudo que está à nossa volta em espírito, sem que a gente precise dos olhos, que a gente pode ouvir tudo que está à nossa volta, sem que a gente precise dos ouvidos, tá? Entenderam isso? São sensações, são percepções que são atributos, propriedades do espírito, certo? Quanto mais evoluído, mais fácil isso acontece. Ah, se não, a nível perispiritual, nós levamos todas aquela sensação. Olha o texto lá da Revista Espírita, inclusive o frio, dependendo das nossas obras, né? Da nossa vivência, da nossa moral, da nossa condição em que nós vivemos aqui o nosso processo reencarnatório. Tudo isso segue conosco a nível perispiritual, inclusive a nossa fisionomia, inclusive a nossa boca, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos órgãos genitais, tudo isso segue com a gente. Ah, por quê? Porque ainda estamos ali numa situação em que nós não evoluímos ao ponto de nos desprendermos da nossa forma física. Ela ainda se faz presente a nível perispiritual, mas aqui ele está falando dos espíritos, tá? Do espírito Então, mais. esses relatos que a gente tem, por exemplo, de sensação de fome, de frio, né, de sede, como a gente escuta, então é uma sensação ainda como se a gente ainda tivesse materializado, sentindo a matéria. Por isso a gente Exatamente, sente essa sensação de fome. exatamente, Tá? exato, está no perispírito, porque quando a gente desencarna, a gente não perde essa forma, não vira aquele espírito, aquela nuvem, aquele fluido puro, não, porque ainda somos imperfeitos, ainda precisamos evoluir muito, né? Então desencarnamos com essa nossa forma perispiritual, quanto menos materializado nós estivermos, o que significa estar menos materializado? Menos apegado às coisas deste mundo, menos sensações neste padrão nós vamos ter. Ah, lembro daquele relato que eu contei para vocês lá em Nosso Lar, que houve até uma greve, protesto, manifestação, porque eles queriam que a alimentação ali fosse aprimorada no sentido de que eles precisavam sentir as bebidas, a carne, aquela coisa toda. Lembram que eu trouxe aqui para vocês essa história? Estão lembrados? Alguém? Alguém lembra que eu contei isso aqui? Eu acho que eu não estava nesse dia. Eu não estava, acho também. Sim, Ah, não estava ninguém? Só estava eu sim, e o eu lembro que Vilmar. é, Não prestaram eles atenção. fizeram greve porque queriam comer, né? Exatamente, queriam ter aqueles alimentos materializados lá. E aí houve o que ali? O ministro daquela organização responsável, ele limitou por um bom tempo, foram longos anos, em que até o contato deles com o orbe terrestre foi proibido, para que eles pudessem, de forma acolhedora, através do estudo, irem compreendendo que eles não precisavam mais daquilo, que eles podiam se alimentar de forma fluídica, que eles podiam aproveitar aquilo que a natureza oferecia ali. Então, é um processo de evolução realmente. Tá? Ficou claro aqui? Para quem não lembra, né? Ó, então tem o texto da ubiquidade de tema de casa, e eu vou botar também esse texto lá do Nosso Lar para que vocês possam ler e fazer as anotações necessárias. Tá certo? Alguma pergunta? Então, se ninguém tem nada a declarar, quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Deixamos a questão
250 para a próxima aula e depois da prece a gente conversa sobre quem gostaria de fazer, certo? Quem quer fazer a nossa prece, por favor? Eu. Espera aí que eu vou me sentar, que eu acabei de chegar. Estão me vendo? Sim. Ah, agora sim. Então, vamos agradecer a mais um estudo, mais uma contemplação. E hoje eu ouvi uma aula também sobre desencarne, sobre o mundo espiritual, falando que muitos dos processos, né, de dificuldade, de transição, nossa, de compreensão, se dá por essa falta de estudo, por essa falta de entender o que acontece no mundo espiritual, por essa falta de compreensão dos processos entre nós, encarnados e desencarnados, que por muitas das vezes a gente atrapalha o processo do outro. Então, que a gente se mantenha sempre em forma diligente para que a gente possa estar estudando, para que nós sejamos sempre, né, usos e frutos nosso e da boa espiritualidade, que está sempre nos influindo para que a gente traga benefício a quem está à nossa volta e para quando a gente faça a passagem, a gente continue trazendo benefício para nós e para nossa família espiritual que nos aguarda. Então, vamos encerrar juntos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre do mal. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana para todos. Obrigada, gente. Boa noite. Deixa eu parar aqui a nossa gravação.